Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 11 de março de 2023. Infelizmente ontem não tivemos um bom dia, depois de uma sequência positiva incrível, chegou a hora, mas vamos fazer de tudo para hoje melhorar, essas coisas acontecem, infelizmente, mas a gente ainda pode se basear nos números e estatísticas como a gente sempre faz por aqui para ser lucrativo, porque a médio e longo prazo sempre teremos o sinal verde ali no nosso mês, beleza? Então, para hoje, eu decidi separar algumas opções apenas, aquelas que eu acho mais seguras, pelo menos a princípio, para a gente estar investindo. São muitos jogos hoje, então vamos tentar não explorar todos, porque isso pode gerar algum ruído na comunicação e a galera, né, acabar selecionando ali as piores partidas para se envolver. Mas antes da gente começar, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Clica no botão de joinha, a meta de 200 botões de curtidas aí, 200 likes. Não custa nada, ajuda muito a gente. Comenta o que vocês planejam para hoje, para poder fazer um bom dia aí, né, nas suas apostas em NBA. Para quem não conhece o Sexta de Trade, tem palpite aqui todos os dias, com a nossa visão a respeito dos jogos da NBA, sempre baseada em números e estatísticas. O nosso grupo VIP aqui do lado, pelo menor preço do mercado, é só chamar no WhatsApp, você vai ter acesso às tips exclusivas que a gente não vai acabar passando aqui nesses jogos, além de muito conteúdo extra. Vocês vão adorar e com certeza vão melhorar o resultado e o desempenho de vocês, porque lá a gente também utiliza como uma escola, tentando ensinar vocês através das nossas análises, sempre com justificativas, e também do nosso material especial indicando onde apostar contra e a favor de cada uma das franquias. Beleza? Também os nossos patrocinadores aqui, que apoiam o canal a seguir existindo aqui no Free. O DuarteBet também, além das Bet, a casa de aposta que apoia o nosso projeto, permite que você faça entradas, depósitos e também saques por valores muito abaixo do mercado. Então, deem uma chance para eles, vale a pena conhecer. Vocês vão aplicar ali um valor mínimo e além, né, de poderem se divertir, uma plataforma extremamente rápida e dinâmica, vão poder comprovar que de fato vale a pena ter uma continha ali na além das Bet, porque eles também permitem que vocês façam essas experimentações com valores baixos. Fechado? Bora aqui para as nossas análises de hoje. Vamos pular aqui Los Angeles Clippers e New York Knicks. A gente tem o Jalen Brunson aqui de fora, o que gera algum ruído também nessa partida. A gente não sabe o que vai ser dessa franquia sem o Jalen Brunson. Eles têm muitos resultados negativos sem esse atleta, mas acima de tudo não dá para confiar no Los Angeles Clippers. Apesar deles virem de 2 vitórias consecutivas, é um jogo que eu jogo muito equilibrado. Em relação a pontos, eu não sei o quanto que o New York Knicks tende a produzir sem o Jalen Brunson, porque de fato o número de pontos deles por partida cai bastante e o Los Angeles Clippers, repito, não é um time tão confiável para se investir. O jogo entre Charlotte Hornets aqui a gente tem dois times que vivem momentos diferentes, uma equipe aqui que defensivamente vive a sua melhor fase, no caso do Charlotte Hornets, mas vem pontuando muito pouco, enquanto que o Utah Jazz é um time que briga por alguma coisa nessa temporada, mas que ainda assim não vive o seu ápice, nem ofensivo, nem defensivo, é um time ali de meio de tabela para baixo em diversas categorias importantes, o que deixa mais complicado investir contra e a favor deles. Acho que pelas objetividades que eles têm nessa competição, ainda com a meta de chegar ao play-in e também com os jogadores saudáveis à disposição, acredito que eles sejam favoritos, mas os números não me deram nenhum sinal verde para acreditar que vale o investimento, mesmo que o Charlotte Hornets esteja sem seu melhor jogador, LaMelo Ball, para essa partida. Já o confronto entre Detroit Pistons e Indiana Pacers, eu acredito que esse confronto tem muito potencial para a gente investir em diversas coisas, mas dois dos principais jogadores do Indiana Pacers são dúvidas, Miles Turner e também Tyrese Haliburton. Acredito que eles devam vencer essa partida e ter um bom desempenho em assistências do Haliburton, também até na pontuação do Miles Turner, que vive o seu momento mais ofensivo, de mais qualidade na carreira, mas a gente também está falando de dúvidas muito importantes, que se não estiver em quadra, assim como o Benedict Mathurin, que não joga hoje também, fica complicado a gente confiar nesse Indiana Pacers, que vai enfrentar um Detroit Pistons que é terrível, é verdade, vem desfalcado de vários jogadores importantes, então até por isso eu acredito que no pré-jogo a vitória do Indiana deva acontecer, mas eu só tenho como confirmar um palpite digno para vocês se eu soubesse Miles Turner e Tyrese Haliburton estarão em quadra. Agora sim, vamos para o nosso primeiro palpite, Orlando Magic e Miami Heat. Miami Heat, que jogou ontem contra o Cleveland Cavaliers, vem com favoritismo para hoje mesmo jogando fora de casa, até porque a viagem não foi tão longa assim. Eles estão praticamente ali perto de casa e talvez isso não interfira tanto, mas eu acredito que sim, a gente vai manter a tendência que aconteceu nas últimas partidas entre essas franquias e de acordo com os números e estatísticas recentes deles, isso deve se repetir. Orlando Magic e Miami Heat vai ser um abaixo de. Então, a gente vai trabalhar com abaixo de nas pontuações totais no jogo entre Miami Heat e Orlando Magic. O meu palpite vai ser abaixo de 227,5 pontos, com base na seguinte argumentação. Se a gente for olhar, a gente está falando aqui, né, de uma eficiência defensiva do Miami Heat que é simplesmente a 7ª melhor da NBA. Então, a gente tem uma defesa de top 10 e um Orlando Magic que é melhor
defendendo do que atacando. Se a gente for observar o lado ofensivo dessas equipes também, incentivam a gente a trabalhar no abaixo de, já que a gente tá falando de um Miami Heat que é a 5ª pior eficiência ofensiva da liga e de um Orlando Magic que é a 6ª pior eficiência defensiva. Então a gente tem aqui 2 ataques terríveis, uma ótima defesa, para muitos uma das melhores jogando como visitante, no caso do Miami Heat, e mais do que isso, 2 times aqui que pontuam muito pouco. Nosso único perigo de fato é a defesa do Orlando Magic, que é bem abaixo da média, mas eles melhoraram recentemente, pelo menos para os seus padrões, tá? Mas, repito, o Miami Heat é a 2ª melhor defesa visitante de toda a liga, vindo de um jogo de back-to-back ontem contra o Cleveland. A tendência é que, caso eles assumam a liderança no placar, eles cadenciem mais esse jogo, porque se se tornar uma partida ali competitiva no lado físico, o Miami vai sair com a pior. Outra coisa que a gente também pode destacar é o histórico recente dessas franquias. Os jogos do Miami Heat nos últimos 8 confrontos que eles tiveram uma média ali de 226,8 pontos por partida. Enquanto que se a gente for pegar aqui os confrontos diretos, os últimos 8 também, a gente teve ali menos de 210 pontos totais produzidos nas partidas entre essas equipes. A gente ficou em abaixo de 227,5 pontos, que é o que a gente busca para hoje em 7 desses 8 confrontos. E mais do que isso, a média foi de 208,4 pontos produzidos e sofridos nos desafios diretos, né, entre essas franquias, que se enfrentaram 2 vezes nessa temporada, e a gente teve uma partida de 215 e outra partida de 210 pontos, sempre diminuindo. Também vamos destacar o fato de que são 2 equipes com menos pontos por jogo em toda a NBA. Isso por conta do ritmo no qual eles jogam, principalmente o Miami, que é um dos times mais lentos, e consequentemente eles têm poucos arremessos por minuto para estar convertendo. O Miami é o último time na lista de pontos por jogo de média na NBA e o Orlando Magic é o 4º. Repetindo, o Miami Heat é um dos times mais lentos da liga, consequentemente eles vão gastar muito relógio antes de finalizar suas jogadas, é o 3º time mais lento da NBA e consequentemente por minuto teremos poucos arremessos, o que aumenta nossas chances de um abaixo de. Então, repetindo, nosso palpite é abaixo de 227,5 pontos totais no jogo entre Heat e Orlando Magic. Beleza? Se você tem algum argumento que contraria a nossa posição, traga aí nos comentários. Vai ajudar tanto a gente quanto a galera que está conhecendo o nosso projeto e que quer uma 2ª ou 3ª opinião para ser lucrativo. Agora vamos falar de Atlanta Hawks e Boston Celtics. Para essa partida eu vou indicar a vitória simples do Boston Celtics. Eu sei que nem tantas pessoas confiam nessa franquia, mas sinceramente eu confio ainda menos no Atlanta Hawks, que é um time que está tentando ainda se encontrar com um novo treinador, e mais do que isso, jogaram ontem. Apesar de terem vencido o Washington Wizards, foi uma partida extremamente competitiva e eles estão com o fator cansaço contra eles, já que eles vão jogar com menos de 24 horas de descanso. Então meu palpite vai ser vitória simples do Boston Celtics, com base na seguinte argumentação: o Atlanta Hawks nos últimos 9 jogos de back-to-back, ou seja, consecutivos, sem descanso, eles em 9 partidas venceram apenas 2, perderam 7 e mais do que isso, a última vitória deles tinha acontecido apenas no final do ano, então eles ainda não venceram em 2023 em partidas de back-to-back. Isso, eles só venceram uma vez em partidas de back-to-back nessa temporada contra o Toronto Raptors e foi fora de casa. A última vitória deles como mandante em uma noite consecutiva foi em 2022 contra o Philadelphia 76ers, quando eles tinham feito apenas o seu 2º jogo de back-to-back na temporada. A gente tá falando de um Boston Celtics que faz parte da mesma conferência do Atlanta Hawks. É o 2º melhor time da NBA em número de vitórias, enquanto que o Atlanta ainda é um time que busca ali uma vaga nos playoffs e é o 13º colocado da NBA em geral. Mas quando a gente vai para todas as estatísticas principais, que é, primeiramente, eficiência ofensiva, o Boston é o 4º e o Atlanta é o 10º ponto para o Boston. Em eficiência defensiva, o Boston é a 4ª melhor eficiência defensiva e o Atlanta Hawks é um dos 10 piores da NBA, mais especificamente o 22º, ou seja, o 9º pior de toda a liga. Quando a gente fala em aproveitamento de recuperação de rebotes, a gente está falando de um Boston Celtics que é o 11º da NBA, enquanto que o Atlanta Hawks também é um dos 10 piores. E por fim, outra coisa que eu gosto de avaliar bastante, além dos confrontos diretos entre essas franquias que a gente já vai passar para vocês, são o número de pontos por jogo. No caso, a gente está falando de um Boston que também é superior ao Atlanta Hawks, mas também nas bolas de 3 e na eficiência nesse tipo de arremesso. O Boston Celtics é o 2º time com mais bolas de 3 por jogo na NBA, enquanto que o Atlanta Hawks é um dos 10 piores. Em eficiência, o Boston Celtics é a 7ª melhor eficiência em bolas triplas, e o Atlanta Hawks, apesar de não estar entre os 10 piores, está muito mais perto dos 10
piores times da liga nessa categoria do que dos 10 melhores, além de eu acreditar que o elenco do Boston Celtics tem mais profundidade e ser um time mais pronto para conquistar títulos. Os confrontos diretos entre essas equipes nos últimos 3 foram 3 vitórias seguidas para o Boston e, mais do que isso, uma diferença no placar de mais de 14 pontos médios. O último confronto único que eles tiveram nessa temporada, o Boston venceu em Atlanta por 126-101, então assim, não temos números favoráveis ao Atlanta Hawks, tirando o fato de que eles jogam como mandante, então a vitória do Boston é o nosso palpite, beleza? Agora vamos aqui de Houston Rockets e Chicago Bulls, vamos trabalhar com abaixo D nessa partida. A gente tem aqui um Houston Rockets que é péssimo defensivamente, é verdade, porém jogando dentro de casa, eles são, né, um time que sofre poucos pontos no paint por jogo na NBA. Se a gente for olhar, é o quarto time que menos sofre pontos nesse setor e é o setor onde os principais jogadores do Chicago Bulls mais gostam de pontuar. O Vucevic, o DeRozan na média distância e o Zach LaVine ali, né, infiltrando. Então significa que o Houston tem alguma esperança de se defender minimamente bem contra o Chicago Bulls, que é um dos piores ataques da NBA dos últimos meses. Mas a gente também tem que considerar que o Houston Rockets também é um dos piores ataques. Então até aqui a gente tem 2 ataques terríveis e uma defesa que minimamente consegue minar a melhor forma de pontuar do adversário. Porém, a gente também tem que destacar a defesa do Chicago Bulls. Nessa temporada, o Chicago Bulls é a 6ª melhor eficiência defensiva da liga. E ofensivamente, como eu disse, é importante a gente destacar, são dos 10 piores, assim como o Houston, que é o 3º pior ataque da NBA. Só que se a gente for fazer um filtro ainda mais curto, o número de pontos por 100 posses de bola sofridos pelo Chicago Bulls foi ainda menor, e eles ficaram aqui na 4ª posição dentre as defesas da liga por 100 posses de bola. Outra coisa que a gente também pode observar é os últimos 15 jogos dos Bulls. Quantos pontos eles fizeram em média e quantos eles sofreram? A gente teve um total de 109 pontos feitos de média e 107 sofridos, ou seja, uma média ali, né, de 216 pontos produzidos nas suas partidas. E por que isso é importante? Porque a gente vai trabalhar, repito, com um abaixo D. Eu considero que as linhas que o mercado estabeleceu para esse jogo de hoje estão razoavelmente altas. Então dá pra gente acreditar no abaixo D, principalmente porque o Chicago Bulls é melhor se defendendo do que atacando. Abaixo de 230,5 pontos é o meu palpite para hoje. Se vocês quiserem investir somente no under do Houston Rockets, eu também acho interessante, porque assim a gente diminui ainda mais os nossos riscos, considerando que o Chicago Bulls é o único time que ali, de repente, pode ter um salto de qualidade ofensivo nesse jogo, abaixo de 111,5 pontos do Houston Rockets. O Houston, que nos últimos 10 jogos teve uma média de 111,1 pontos produzidos por jogo, mas lembrando que eles enfrentaram diversas peneiras defensivas. O Golden State Warriors, o Portland Trail Blazers, o San Antonio Spurs 2 vezes e o Indiana Pacers. O que significa que esse número deles tende a diminuir quando eles enfrentam defesas minimamente boas, como aconteceu contra o OKC, em que eles marcaram 96, com Philadelphia, em que eles marcaram 104, com Memphis, em que eles ficaram em 99 pontos, e contra o Nets, que eles ficaram em 96. É o caso do Chicago Bulls e é por isso que a gente acredita nesse abaixo D, tanto do abaixo D em totais, né, para essa partida, quanto do abaixo de 111,5 pontos do Houston Rockets, principalmente porque, repito, o Chicago Bulls também consegue se defender bem no centro, no paint especificamente, que é o setor onde eles são o 5º time que menos sofreram pontos por jogo na NBA nessa temporada, e é o setor onde o Houston Rockets pontua com mais facilidade. Mas como eles não rodam muito bem a bola, eles têm dificuldade de poder chegar ali no garrafão, e eles têm uma das piores eficiências em bolas de 3 da liga, sendo a pior de toda a NBA, por isso que esse under faz sentido. O Chicago Bulls também é um time que tem poucas bolas de 3 por jogo, sendo aqui, né, o último time em números brutos de bolas de 3 por partida, então esse argumento das bolas triplas vale pro under totais e pro under do Houston. Fechado. Agora vamos aqui de Memphis Grizzlies e Dallas Mavericks. Que jogo complicado, mas sinceramente não dá pra confiar na defesa do Dallas Mavericks, que pra completar hoje vem sem o Luka Doncic. E não é como se ele fosse um grande defensor, não, mas ele é um cara que cadencia muito bem o jogo do Dallas, que controla muito bem a posse de bola e evita que o time tenha muitos turnovers, ou seja, pontos de contra-ataque também feitos pelos seus adversários. Se a gente for olhar aqui, o número de turnovers do Dallas Mavericks é o 2º menor de toda a NBA, mas sem o Luka Doncic isso deve mudar. E outra coisa, o Kyrie gosta de um jogo mais acelerado, jogo acelerado esse que vem sendo a cara do Memphis Grizzlies mesmo sem o Ja Morant. A gente tá falando de um Memphis que é o 7º time mais rápido da NBA, consequentemente teremos muitas posses de bola por minuto para eles produzirem e para os seus adversários serem incentivados a correr também e consequentemente a gente ter muitos arremessos por minuto. Para essa partida eu vou trabalhar com acima de
somente do Memphis Grizzlies. Porque eu acho que mesmo que o Dallas Mavericks possa vencer essa partida, apesar de eu achar que o Memphis é favorito, seria com o Dallas Mavericks pontuando ali, né, na casa dos 130, 120 e pouco, e o seu adversário também ultrapassando a casa dos 120, ou seja, seria graças ao ataque do Dallas, não graças à defesa. Enquanto que se o Memphis Grizzlies vencer, eu acredito que até tem chances de ser graças à defesa deles, mas eu acho difícil que eles pontuem mal contra esse Mavericks, que é uma das piores defesas visitantes da NBA. Então meu palpite é acima de 111.5 pontos Memphis Grizzlies. Acima de 111.5 pontos Memphis Grizzlies. Se a gente for olhar nos últimos 10 jogos do Dallas Mavericks, eles sofreram em uma média de 121.1 pontos por jogo, sofrendo mais de 111 em 9 dessas últimas 10 partidas, e sofrendo pelo menos 124 em 5 dessas 10 partidas analisadas, o que é muita coisa. Se a gente for observar, a gente tá falando de uma das piores eficiências defensivas da NBA, que é a do Dallas, mas eles são ainda piores jogando como visitante. Se a gente for observar, eles são simplesmente uma das 10 piores defesas da NBA, mais especificamente a 7ª por 100 posses de bola, sofrendo 117.3 pontos por 100 posses, e lembrando que geralmente um time da NBA tem em média 100 posses por partida, e eu acho difícil que o Memphis Grizzlies tenha menos do que isso. Porque, repito, a gente está falando do 7º time mais rápido da NBA, com a média de 101.70 posses de bola por jogo. Beleza? Então, eu acredito nesse acima de. Outra coisa que a gente pode observar também é que o Dallas Mavericks vem sendo muito exposto, claramente porque o Kyrie é um jogador baixo e não é um grande defensor, e eles mesmos sabem que eles vão precisar cuidar principalmente do seu lado ofensivo se eles quiserem ter alguma chance. Eles precisam ser imparáveis e não necessariamente parar os seus adversários acima de 111.5 pontos. Memphis é o meu palpite para Memphis e Dallas. Seguindo aqui com a reta final do nosso vídeo, New Orleans Pelicans e Oklahoma City Thunders, mas antes da gente falar sobre esse jogo, a gente queria falar para vocês alguns recados. O primeiro deles é que esses jogos que a gente pulou, Warriors e Bucks, Hornets e Jazz, Detroit e Indiana, Clippers e New York Knicks, se a gente achar algo interessante, a gente vai trazer hoje lá no nosso grupo VIP. Mas mesmo nessas partidas que a gente já analisou, a gente também vai passar palpites extras. A gente sempre passa lá o menor preço do mercado. Lembrando que as nossas análises, o nosso desempenho na temporada em geral é uma média aqui, né, entre o grupo e também o nosso canal. São complementares, então é muito importante você participar. Ontem, por exemplo, os nossos greens vieram de lá. Beleza? Então, antes da gente falar de New Orleans Pelicans e Oklahoma City Thunders, a DuarteBet é a nossa parceira, link deles está aqui na descrição, de um grupo free deles no Telegram, com palpites e informações a respeito de basquete, além também dos resultados deles no grupo pago. Caso você tenha interesse em participar do grupo free, acessem o link aqui embaixo. Eu sempre falo para vocês, quanto mais canais vocês conhecerem, mais opiniões vocês tiverem, melhor vai ser para vocês aprenderem e serem mais lucrativos. Então cliquem lá, é de graça, não custa nada, vale muito a pena. Além também deles passarem algumas múltiplas para vocês, para quem gosta desse mercado, para quem gosta de brincar, mas eles sempre passam com seriedade, com números e estatísticas também, para poder balizar essa opinião deles, tá aí na tela para vocês, beleza? Então bora aqui de New Orleans Pelicans e OKC, o OKC que vem sendo uma mina de ouro para muitos apostadores no seu handicap positivo. Eu vou inclusive deixar um card aqui em cima para vocês do nosso vídeo onde a gente indicou as principais equipes para se apostar, e muita gente comentou que o OKC no handicap positivo foi incrível, e de fato eles foram. Quando eles não são favoritos, eles são um time excelente para se apostar, principalmente contra o New Orleans Pelicans, que vem sem o Zion, Alvarado, Larry Nance Jr. e provavelmente sem seu melhor jogador à disposição nos últimos jogos, Brandon Ingram, que é dúvida para hoje. Então, desde que o Shai Gilgeous-Alexander, principal jogador do OKC hoje, esteja em quadra, a gente vai de handicap positivo do OKC. Então, handicap de mais 5.5, Oklahoma City Thunders é o nosso palpite para hoje, sempre recomendando vocês a tentar pegar essa linha no ao vivo pagando um pouquinho melhor, ou então uma linha superior. Acho que vocês não vão se arrepender, tentar pegar o mais 7.5 no ao vivo é o que eu vou fazer no meu particular. Então, pro pré-jogo, mais 5.5 OKC é o meu palpite. Se a gente for observar seus resultados recentes do New Orleans Pelicans, os Pelicans nos últimos 10 jogos venceram 3 e perderam 7. Justamente venceram pro OKC, mas não conseguiram cobrir esse handicap não. O que significa que o OKC, eles podem até perder por 5 de diferença, ou ganhar o jogo, que a gente garante nosso green. Eles só não podem perder por 6 de diferença ou mais, e essa foi uma tarefa difícil para os Pelicans recentemente. Mesmo que eles tenham jogado vários jogos fora de casa, é uma equipe que não vem conseguindo vencer seus jogos, e mais do que isso, eles pontuaram 106.2 pontos de média, o que para a NBA atual é muito pouco. Isso significa que eles não vão conseguir se distanciar tanto dos seus adversários, por mais que eles possam vencer essa partida. O Oklahoma City Thunder nos últimos 9 jogos cobriu esse handicap em 8 e venceu 6, grande maioria também.
Só não conseguiram cobrir ali contra o Golden State Warriors, isso jogando fora de casa também. Pelo menos eu tô citando aqui os jogos em que o Shai Gilgeous-Alexander esteve à disposição deles, porque é assim que a gente vai decidir se vai investir ou não. Eu vou fazer um recorte recente dessas equipes, mas acima de tudo do New Orleans Pelicans. O OKC jogou algumas partidas sem o Shai, então não seria muito justo. Mas é interessante a gente mostrar o quão ruim o New Orleans Pelicans foi e o quanto que dá pra gente acreditar. O New Orleans Pelicans, nesses últimos 10 jogos, eles foram a terceira pior eficiência ofensiva da NBA e defensivamente eles foram um time ali um pouco mais interessante, mas ainda assim perto do top 10 de piores da liga. Nesse mesmo recorte, sem o Shai Gilgeous-Alexander, o Oklahoma foi uma defesa superior, tendo sido a 15ª melhor da NBA. E ofensivamente, tarefa que não é muito fácil, tarefa que não é muito difícil, eles ficaram perto ali do top 10 de melhores ataques, muito distantes do New Orleans Pelicans, que foi o terceiro pior. Só que se a gente for pegar na temporada em geral, essa eficiência ofensiva, ela também tem uma distância. A equipe do New Orleans Pelicans esteve perto ali das 10 piores eficiências ofensivas da NBA, enquanto que o OKC foi a 11ª, muito perto das 10 melhores. A equipe também do OKC é um time que gosta de acelerar o jogo e, mais do que isso, pontuar no garrafão ali no paint, graças aos arremessos do Shai, que é um dos principais cestinhas da temporada, e esse é um setor no qual a equipe do New Orleans Pelicans não tem tanto sucesso. Se a gente for observar, o New Orleans Pelicans é o time com pior aproveitamento em defesa de arremessos a menos de 5 pés da cesta, ou seja, se você conseguir chegar ali debaixo do aro, você vai converter a maioria dos seus pontos. E o Shai é especialista nisso, jogador interessantíssimo para quem sabe a gente investir nessa noite. Mas o meu palpite vai ser handicap de mais 5.5 Oklahoma City Thunder. E vamos finalizar com Phoenix Suns e Sacramento Kings, agora sim um palpite de jogador. O Sacramento Kings jogou ontem contra o New York Knicks, mas mais do que isso, eles tiveram uma sequência forte de jogos. Do dia 4 até agora, no dia 11, eles tiveram simplesmente 4 partidas e vão para a 5ª agora, ou seja, em 8 dias, são 5 partidas realizadas e, a verdade, eles tiveram sucesso na maioria deles. Mas eles podem ter dificuldades defensivas contra o Phoenix Suns, que é um dos favoritos para levarem a Conferência Oeste, mesmo que eles estejam, nesse momento, sem o Kevin Durant. Então, o meu palpite para esse jogo vai ser nas assistências do Chris Paul. Ele não tem os números ideais, se a gente considerar os últimos 10 jogos em casa dele, mas ainda assim, uma média acima das 9.5 assistências, que é o nosso palpite para hoje. Então, nosso palpite para Phoenix Suns e Sacramento Kings vai ser acima de 9.5 assistências do Chris Paul. Repetindo, Sacramento Kings e Phoenix Suns, o nosso palpite é mais de 9.5 assistências do Chris Paul. Simplesmente porque a gente tá falando de um time cansado, que já é ruim defensivamente. Se a gente for observar, né, o Sacramento Kings é a quinta, sexta. Se a gente for observar, o Sacramento Kings é a 6ª pior defesa de toda a NBA por 100 posses de bola. É um time com pace elevado, né? Um dos 10 times mais rápidos da liga. Consequentemente, você consegue pegar a defesa deles desorganizada, jogar ali na transição, no contra-ataque, achar espaços com mais facilidade. E o que levou eles a serem também, né, um dos times que mais cedem assistências por jogo na liga, sendo o segundo que mais cede assistências por jogo na NBA. E também o Sacramento Kings é um time muito frágil no paint. Eles sofrem muitos pontos nesse setor, sendo especificamente o terceiro time que mais sofre pontos no paint em toda a NBA. Isso deve facilitar alguns arremessos de média distância do Devin Booker, do próprio Chris Paul, mas acima de tudo a conexão do CP3 ali com o DeAndre Ayton, que joga no garrafão e deve explorar bastante esse setor do Sacramento Kings, que só conta com Sabonis de defensor. Então, o Chris Paul pode ter uma noite interessante hoje. Eu vou investir nas assistências porque o Sacramento Kings é um dos 10 times que mais cedem assistências por jogo para armadores, mais especificamente, né, o 7º time que mais cede assistências por jogo para armadores, cedendo 8.87 assistências. Mas o Chris Paul é um dos maiores passadores da história e pode elevar esse número também. Lembrando que o último encontro entre essas franquias aconteceu recentemente, ainda em 2023, no dia 14 de fevereiro, e o CP3 fez 19 passes para pontos, com 37 minutos de quadra, e também com a partida tendo acontecido em Phoenix. Beleza? Então acima de 9.5 assistências do Chris Paul é o nosso palpite final para essa rodada. Então vamos fazer aqui o nosso resumo. A gente vai trabalhar com abaixo de no jogo do Orlando Magic e Miami Heat, vitória simples do Boston Celtics,
Abaixo de 111,5 pontos Houston Rockets, eu vou definir como meu palpite preferido para Houston e Bulls. Caso vocês queiram trabalhar ali com abaixo de 227,5 pontos totais, também é válido. Vamos trabalhar com acima de 111,5 pontos do Memphis Grizzlies e vamos trabalhar com handicap de mais 5,5 Oklahoma City Thunder. Ou seja, eles podem até perder por 5 de diferença, só não podem perder por 6 ou mais, e finalizando com acima de 9,5 assistência do Suns. Vamos trabalhar com tudo para que hoje esteja ainda melhor, também se baseando em números e estatísticas. A gente analisou muitos outros contextos além desses que a gente está passando para vocês. A gente só está mostrando os mais fáceis de se ilustrar e fizemos um filtro hoje com as melhores opções, pelo menos até que novidades nas escalações apareçam. Beleza, muito cuidado hoje, sem pensar em recuperar o dinheiro de ontem, mas necessariamente pensar em começar um novo ciclo. Esse mês de março vem sendo sensacional pra gente e não vamos deixar a peteca cair. Deixa o seu like se você ainda não deixou, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, confiram os links aqui embaixo, né, dos nossos parceiros do Artbet, também além das bet, e comentem o que vocês acharam do nosso vídeo de hoje. Muito obrigado pela audiência, boa sorte a todos e falou!